Preste atenção na palavra. Liga agora a palavra. Enquanto o pregador está pregando, você pode ser curado fisicamente, pode ser libertado espiritualmente. Pode? Porque a palavra é poderosa. Graça e paz, amados irmãos. Amém. Agradeço a Deus, primeiramente, a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, e ao convite do pastor Gerson para mim estar trazendo aqui a palavra de Deus ao coração dos irmãos. Eu gostaria de pedir àqueles que puderem abrir a palavra de Deus, puderem estar de pé também, para a leitura da mesma, que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1. Glória a Jesus. Vamos ler a palavra de Deus. E diz assim a palavra do Senhor: Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo essa carta ao povo santo em Éfeso, seguidores fiéis de Cristo Jesus. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes dê graça e paz. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais dos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos, sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou a nossa liberdade com o sangue do seu Filho e perdoou os nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós, e com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. Agora Deus nos revelou a sua vontade secreta a respeito de Cristo, isso é, o cumprimento do seu bom propósito. E o plano é este: no devido tempo ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou conforme seu plano e fez que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhes dessemos glória. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação, e quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia da nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor de sua glória. Graças te damos, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos, Senhor, meu Deus, nesse local, adorando e bendizendo ao nome do Senhor, ao único que é digno de toda honra e de toda glória e de toda adoração. Estamos gratos por aquilo que o Senhor já ministrou no nosso coração nesta noite, através do teu louvor, Pai querido. Mas agora, Senhor, estamos diante da tua santa e poderosa palavra. Usa esse pobre vaso, Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado. Meu Deus, que a graça maravilhosa
poderosa do Senhor possa mais uma vez nos manifestar poderosamente sobre nós, para que o teu nome seja engrandecido e que todos nós sejamos abençoados em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar os assentos. Meus irmãos, eu não sei quanto aos irmãos, se existe aqui em nosso meio alguém que porventura tenha alguma dúvida no seu coração com relação à igreja de Jesus Cristo, ou qual a igreja verdadeira, ou qual a igreja certa. Há muitos que questionam: será que eu estou na igreja certa? E muitas vezes as pessoas fazem esses questionamentos justamente por falta de compreender o que é a igreja do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos irmãos que congregavam na cidade de Éfeso, assim como hoje nós temos as igrejas locais, naqueles tempos também existiam as igrejas locais, com um diferencial. Hoje as igrejas locais, elas são identificadas por nomenclaturas diferentes, né? São várias igrejas que têm uma identidade com determinado nome. Naqueles dias não era assim, era apenas a igreja de Jesus que estava na cidade A ou na cidade B. E Paulo escreve então aos irmãos que estavam em Éfeso, e o teor dessa carta que Paulo escreve a esses irmãos, é falar a respeito da igreja de Jesus como o corpo místico de Cristo. Então ele apresenta nessa carta a igreja do Senhor não como uma igreja que se limita em um espaço, em um rótulo, mas ele deixa claro que a igreja do Senhor é o corpo místico de Cristo. E esse corpo não está limitado em espaço e nem no tempo. A igreja do Senhor transcende todas essas limitações, pelo poder do Espírito que habita a igreja de Cristo Jesus. Ele apresenta a igreja então como o corpo do Senhor. Muitas vezes algumas pessoas compreendem erradamente a ideia da doutrina de corpo, e acredita que viver a doutrina de corpo seria viver em uma determinada denominação cristã. Se você deixou de congregar naquela denominação para congregar com outros irmãos de outra denominação, você está fora do corpo. Isso é um equívoco. Isso é uma falta de compreensão, de entender o que de fato é a igreja do Senhor, e o que de fato é a igreja, corpo de Cristo. E Paulo quer apresentar exatamente isso. Mas como sempre em toda a carta, ele começa a sua carta se identificando como aquele que está escrevendo a carta. Quem é que está escrevendo a carta? E é tão maravilhoso nós pensarmos nisso, porque até na saudação de Paulo nós podemos aprender alguma coisa. Até na saudação de Paulo, o Espírito Santo pode falar o nosso coração e alimentar a nossa alma. Paulo começa dizendo: eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Paulo, ele está aqui colocando a sua autoridade não no seu conhecimento intelectual, na sua bagagem cultural. Aliás, quando ele escreve a sua carta aos Coríntios, ele fala que não usou de muitas palavras de sabedoria humana,
exatamente para que as pessoas pudessem firmar no poder de Deus. Paulo formou aos pés de Gamaliel. Aos dias de hoje seria aquele que teria uma formação, um doutorado em teologia, e que pudesse, quem sabe, se apresentar diante da igreja colocando a sua autoridade no seu diploma. Paulo não faz isso. Paulo se apresenta para a igreja como o apóstolo de Jesus Cristo. A autoridade dele está exatamente em ser reconhecido como apóstolo de Jesus Cristo, ou enviado do Senhor Jesus. A sua autoridade está no Senhor Jesus. Então ele se coloca como aquele que foi enviado pelo Senhor Jesus, e ele não se contenta apenas em apresentar como o enviado, porque a palavra apóstolo quer dizer enviado, mas ele diz que ele é o apóstolo de Jesus. Ele não é apenas o enviado, ele pertence a Cristo Jesus, e nisso está a sua autoridade. Alguém que pertence a Cristo Jesus é alguém que tem autoridade para falar no nome dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que coisa maravilhosa. Paulo fala assim, e ele vai dizer, o apostolado dele é pela vontade de Deus, não é algo que ele procurou pelos seus esforços, que ele tenha desejado antes que Deus tenha desejado isso na eternidade para ele. Ele vai dizer que ele foi separado por Deus desde o ventre da sua mãe. Ele vai dizer que ele reconhece que foi separado para ser vaso escolhido de Deus, para levar a palavra do Senhor. Antes que ele desejasse ser apóstolo, já existia no coração de Deus esse plano, e ele não tinha dúvida de que o seu apostolado não era algo que ele conquistou pelos seus méritos, pelo seu esforço, mas algo que estava no coração de Deus, na vontade de Deus, e que Deus, pela sua maravilhosa graça, se revelou a ele numa condição onde jamais ele pensaria em estar exatamente assim, porque quando Deus se revela a Paulo, ele estava exatamente no sentido contrário, perseguindo a igreja do Senhor, e achando até que perseguindo a igreja do Senhor estava agradando a Deus. Então tudo isso fazia parte de um plano de Deus, ele ser colocado no corpo de Cristo, e nessa função de apóstolo de Cristo era algo que fazia parte do plano de Deus. Ele poderia pensar assim: eu não estava entre os 12 quando Jesus estava escolhendo os seus apóstolos, mas isso não fez dele alguém menos importante do que os outros, embora ele, na sua humildade, se colocasse como o menor de todos os apóstolos, porque assim deve ser a vida de cada um de nós cristãos. A humildade faz parte do verdadeiro cristão. A igreja do Senhor Jesus é uma igreja que é composta de cristãos humildes, que se alegra em dar honra ao outro, que se alegra quando o outro é abençoado, que não está preocupado em, usando o linguajar nosso, puxar o tapete de ninguém, mas se alegra em ver o irmão sendo abençoado, prosperando. A verdadeira igreja é formada de cristãos assim. Paulo, como ele se considerava o menor dos apóstolos, foi também chamado e escolhido pelo mesmo Jesus que escolheu os 12 anteriormente. Jesus fez questão de se revelar a Paulo na estrada de Damasco. Jesus fez questão de se revelar a Ananias, para que não houvesse nenhuma dúvida de que Paulo, perseguidor, agora estava incluído no corpo de Cristo, na igreja corpo de Cristo, e com uma função específica que Deus o colocou para servir a Deus nessa igreja. Então ninguém poderia questionar a autoridade desse apóstolo
de Jesus Cristo pela vontade de Deus. E ele diz que ele escreve essa carta ao povo santo. As pessoas muitas vezes fazem uma confusão com relação à palavra santo. Alguns acreditam que santidade ou que santo são aqueles que viveram uma vida aqui de devoção elevada e que depois de morrer, de passar desse mundo, alguém, ou um corpo de igreja reconhece que essa pessoa se tornou santo ou que é santo. Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, santos são todos aqueles que fazem parte da igreja do Senhor Jesus. Santos são todos que fazem parte do corpo místico de Cristo, porque a igreja do Senhor é uma igreja santa, e ela é santa porque nela está a presença do Espírito Santo. Ela é santa porque o sangue de Jesus purifica de todo o pecado, nos purificou de todo o pecado. E santos são todos que fazem parte da igreja do Senhor Jesus. E ele vai dizer ainda aos seguidores fiéis de Cristo Jesus. A igreja de Jesus é a igreja composta dos seguidores fiéis de Cristo Jesus. Nós vivemos um momento das redes sociais, onde muitos líderes têm se levantado, alguns com um papel importante no reino de Deus, cooperando com boas palavras, bons ensinos, bom testemunho. Outros nem tanto, e outros pior ainda, porque distorce o evangelho, ensina um outro evangelho e perverte muitos pelos ensinos que não estão de acordo com a palavra de Deus, e muito menos com a sã doutrina revelada aos apóstolos de Jesus Cristo. E aí você tem sempre os seguidores. O líder fulano de tal tem não sei quantos seguidores. Alguns falam: eu sou seguidor do pastor fulano de tal. A igreja fiel de Jesus é composta dos seguidores de Jesus Cristo. Seguidores fiéis de Jesus Cristo, discípulos de Cristo Jesus. É assim que a igreja do Senhor ela é compreendida biblicamente. E Paulo vai dizer que Deus nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhe deem graça e paz. Deus nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo. A igreja do Senhor Jesus, a igreja que reconhece o único senhorio da igreja, que é Cristo Jesus. Jesus é o Senhor da igreja, Ele é o cabeça da igreja. A igreja fiel reconhece o Senhor como o único Senhor, cabeça dessa igreja. É o único Salvador da igreja, é o único pontífice da igreja. A igreja verdadeira, ela não reconhece nenhum outro pontífice a não ser Cristo Jesus, porque é assim que o escritor aos Hebreus apresenta Jesus. Ele apresenta Jesus como pontífice da igreja, ou sumo pontífice da igreja, ou sumo sacerdote da igreja. A igreja de Jesus, a igreja verdadeira, tem um único cabeça, que é Cristo, o Senhor. E é por meio de Cristo que a igreja recebe todas as bênçãos que Deus tem para conceder a cada um de nós. A saudação, graça e paz é tudo que precisamos, graça e paz.
O homem sem Deus, ele é inimigo de Deus, ainda que ele possa não considerar assim. Você conversa com qualquer pessoa que não nasceu de novo e fala que ele é um inimigo de Deus, ele pode até te bater se você falar isso. Mas a Bíblia diz que sim, o homem se tornou inimigo de Deus por causa do pecado. O pecado do homem separou o homem de Deus e o homem se tornou inimigo de Deus por causa do pecado. E Cristo veio justamente para desfazer essa inimizade e trazer de volta a comunhão da criatura com o seu Criador. A criatura que caiu lá no Éden, porque em Adão todos nós caímos e todos nós pecamos em Adão. É o chamado pecado original. Por isso todos nós precisamos da graça salvadora de Jesus Cristo. Quando a palavra de Deus diz que todos pecaram e todos carecem da graça de Deus, isso inclui todos, até mesmo a bem-aventurada Maria, mãe do nosso Salvador, a quem devemos respeitá-la e honrá-la na posição que lhe coube, naquilo que foi o projeto e o plano eterno de Deus. Ninguém pode desprezar essa condição nobre dada a uma mulher bem-aventurada, mas ainda assim carente da mesma graça salvadora. E é exatamente por isso que no seu louvor ela vai louvar a Deus, dizendo que ela louvava a Deus porque Deus havia escolhido, apesar das suas falhas, das suas imperfeições. Algumas versões traz a baixeza da sua serva, porque é uma serva, ela se vê como uma serva. Embora a teologia romana a eleva a um patamar que a Bíblia não a coloca, e estão tentando elevar mais um pouquinho, tentando colocá-la como corredentora de Cristo Jesus, a fala do Papa atual, se opondo a essa nova tentativa, ele disse algo que nós temos que concordar. Ele disse assim: o único título que Maria sempre teve por toda a eternidade é a de serva de Cristo Jesus. Não tem título mais honrado para nós do que o título de servos do Senhor, pertencentes a Cristo Jesus. Antes nós éramos servos do pecado que dominava a nossa vida, mas Cristo nos libertou e nos colocou, nos transformou em servos dele. Alguns podem se orgulhar de trabalhar e servir a muitos homens, mas não tem nada mais gracioso e gratificante do que servir a Cristo Jesus. A graça é tudo o que nós precisamos, porque sem a graça nenhum de nós somos abençoados. Porque a graça mostra que o que nós recebemos como bênção de Deus não são méritos humanos. Nenhum de nós somos abençoados por aquilo que nós merecemos. Aliás, se Deus fosse querer retribuir a cada um de nós segundo as nossas obras, segundo o que nós merecemos, nós estaríamos perdidos. Mas a graça envolve o favor imerecido. O favor que Deus se fez favorável a nós, enviando o seu Filho como um presente para resgatar a nossa vida. Graça.
Não mereço, mas Deus me amou e me deu a salvação, e me fez participante dessa igreja, do corpo místico de Cristo. Cristo me salvou e me fez participante pela sua graça. O pecado que me tornava inimigo de Deus foi quebrado, ou seja, aquele domínio do pecado, aquele poder que o pecado tinha sobre nós, foi quebrado pela obra de Cristo no Calvário. Fomos libertos do poder do pecado, embora ainda temos que conviver com a presença dele, mas no momento fomos libertos do poder dele, do domínio dele, porque agora somos servos de Cristo Jesus. E agora nós podemos ter paz com Deus. Sentimos que não somos mais inimigos de Deus, temos paz, nos aproximamos de Deus através de Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa é ter essa sensação de poder estar próximo de Deus, o Deus Santo, o Deus que não pode ver o pecado, não pode ver o mal, diz a palavra do Senhor. Os seus olhos não podem ver o mal. É por isso que nós só entramos na presença dele pelo sacrifício de Cristo, porque o sacrifício de Cristo esconde todos os nossos pecados, e nós chegamos à comunhão com Deus para servi-lo. E servir ao Deus é prestar culto, adorar ao Senhor. E a igreja verdadeira do Senhor entende que todo louvor deve ser dado a Deus. Todo louvor deve ser dado a Deus o Pai. Mas por que nós devemos louvar Deus o Pai? Paulo diz: porque Ele nos abençoou. Ele nos abençoou em Cristo, com todas as bênçãos espirituais no domínio celestial. Ou seja, a nossa bênção está em Cristo, nada fora de Cristo, nenhuma bênção fora de Cristo, nada fora dele, tudo é nele. Deus nos abençoou nele. E porque Ele nos abençoou nele, ou seja, em Cristo, nós recebemos todas as bênçãos celestiais. Nós devemos louvar a esse Deus o Pai, que nos amou e entregou o seu Filho para resgatar as nossas vidas. E o seu amor por nós não é de hoje. O amor de Deus para conosco é um amor que Paulo diz, mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou. Antes dele criar o mundo, Deus nos amou. Na sua presciência, Ele já nos conhecia, já nos conheceu e nos amou. Sabia das nossas fraquezas, sabia das nossas limitações, sabia dos nossos desafios, mas Ele nos amou e nos escolheu. Antes de criar o mundo, Deus nos escolheu em Cristo. Deus nos elegeu em Cristo. Não existe salvação e eleição fora de Cristo. A eleição é em Cristo, porque é pelos méritos dele, é por obra dele, tudo acontece nele e nada fora dele. E a igreja do Senhor reconhece esse senhorio de Cristo, e Ele nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Como? Se tem alguém aqui que não pecou hoje, se dissermos que não temos pecado, somos o quê? Mentirosos.
Mas o crente é pecador? Ou o crente peca? E eu creio que o crente não é pecador, o crente é santo. A Bíblia jamais apresenta o cristão como pecador, a Bíblia apresenta o cristão como santo. Mas o santo que ainda por causa das nossas limitações, da nossa limitação, desse estado ainda que nós estamos num processo para até chegarmos à glorificação do corpo, nós ainda pecamos. Mas nós pecamos, mas nós somos santos. E nós só podemos apresentar diante de Deus sem culpa e santo em Cristo. É por isso que a nossa perfeição está nele, é nos méritos dele. Paulo, quando escreve a sua carta aos Romanos, ele diz que por causa da desobediência de um homem chamado Adão, todos nós pecamos. Mas por causa da obediência de um só homem, Jesus, a graça alcança a todos nós. É a obediência dele. Isso não significa que nós não devemos obedecê-lo. Como não viver uma vida onde o Espírito Santo habitando em nós possa nos conduzir para uma vida de retidão, de compromisso com o Senhor? Como viver longe disso? Aquele que tem o Espírito de Cristo nele procura viver uma vida que agrada ao Senhor. Mas ainda assim, nunca nos firmamos nos nossos próprios méritos, mas na obra redentora de Cristo Jesus. Deus nos predestinou para si, para nos adotar como filhos. Cristo Jesus é filho na sua essência, porque ele tem a mesma essência divina. Ele é 100% homem, 100% Deus. O Verbo divino se encarnou, tornou a forma humana, se humilhou, aceitou passar pela humilhação, desceu às partes mais baixas da terra, morreu como um pecador, sem ter cometido pecado, mas levou sobre si os nossos pecados. Morreu a morte que era para mim e para você. Naquela cruz substituiu a minha vida e a sua vida. Louvado seja o Senhor, que coisa maravilhosa. Cristo é Filho de Deus na sua essência divina, e nós em Cristo somos filhos por adoção. Não somos deuses, não temos essa característica de Deus, mas somos filhos por adoção em Cristo Jesus. Deus propôs isso para que o homem fosse redimido, conforme o seu bom propósito da sua vontade. Deus assim fez para o louvor da sua graça gloriosa, que Ele derramou sobre nós, seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade. Aleluia! Sabe, meus irmãos, a razão de nós estarmos cultuando ao Senhor aqui não pode ser outra coisa senão engrandecer o nome de Deus, porque Ele nos comprou, Ele comprou a nossa liberdade. Nós éramos escravos sentenciados à morte por causa do pecado, mas o dom gratuito de Deus veio a nós pela pessoa do Senhor Jesus, e Deus então nos libertou do pecado, comprou a nossa liberdade, e comprou a nossa liberdade com um alto preço. Custou o sangue do Senhor Jesus. Comprou a nossa liberdade
com o sangue do seu Filho, e com esse preço perdoou todos os nossos pecados. Que maravilha é a obra de Cristo e a igreja do Senhor entendendo essa obra. Até agora Paulo só falou da obra da Trindade: o Pai elegendo, o Filho sendo enviado para morrer e resgatar, o Espírito Santo vindo como selo, habitando em nós, selando a nossa vida como propriedade de Deus. O Deus triuno revelado nas Escrituras tem sido agora anunciado por Paulo como aquele que deve ser anunciado, o Deus que deve ser vivido e proclamado pela igreja do Senhor. É esse Deus revelado nas Escrituras Sagradas. Toda a honra e toda a glória a Deus. Generosamente derramou sua graça sobre nós, e com ela toda a sabedoria e todo entendimento. A palavra de Deus diz que os sábios do mundo se tornaram loucos, tornaram-se loucos, achando-se sábios, e aos pequeninos Deus se revelou e deu conhecimento das riquezas eternas de Deus. Devemos glorificar o Senhor, porque se não fosse o Espírito Santo agindo em nós, estaríamos, como muitos outros, conduzindo a nossa vida no curso que esse mundo está conduzindo. O irmão que fez o louvor citou a situação que nós estamos vivendo nessa época agora. O mundo está vivendo nesse curso aí do Deus desse século, e os sábios desse mundo acham que é assim que tem que viver a vida, mas o Senhor se revelou a nós e nos fez compreender a verdadeira riqueza que está reservada à igreja do Senhor Jesus. Agora Deus nos revelou a sua vontade secreta a respeito de Cristo. Olha, ele está dizendo que Deus tinha uma vontade secreta. E essa vontade secreta de Deus, por que ela estava secreta? Porque ela estava secreta no antigo pacto. Ela estava lá, mas de forma oculta. E que Deus revelou esse segredo aos apóstolos de Jesus Cristo. A igreja do Senhor tomou conhecimento da revelação desse mistério através dos seus apóstolos. Então a igreja do Senhor hoje, ela não tem que ficar procurando descobrir algum segredo, algum mistério que a igreja ainda não descobriu, que Deus ainda não revelou para a igreja. Alguns dizem: olha, nós alcançamos uma revelação agora que ninguém ainda tinha alcançado, né? Nem os apóstolos de Jesus conseguiram descobrir esse segredo que a igreja está descobrindo agora. Isso é um erro. O mistério que estava oculto já foi revelado nas Escrituras. Os apóstolos ensinaram esse mistério, registraram esse mistério, e Paulo vai dizer que o plano secreto de Deus é que em um determinado tempo Deus reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Ao nome do Senhor Jesus todo o joelho há de se dobrar. Aquele que se humilhou, se fazendo homem, morreu a morte de cruz, ressuscitou o terceiro dia, foi assunto ao céu, foi exaltado nas alturas. Esse tem o poder, a autoridade, e tudo deverá se submeter à autoridade de Cristo Jesus. Além disso, em Cristo novamente, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus. Mais uma vez,
Paulo está dizendo que a única forma de nós recebermos qualquer coisa de Deus é em Cristo, nunca fora dele. É por isso que quando nós vamos orar e pedir alguma coisa a Deus, nós pedimos em nome de Cristo, Jesus. Nós confiamos nos méritos dele e não precisamos de ir a Deus através de nenhum outro nome, até mesmo porque não é e nem foi ensinado à igreja dos tempos dos apóstolos que assim devesse ser. Então a igreja fiel de Jesus, ela se direciona ao Pai pelos méritos de Cristo. Ela busca a bênção em Cristo. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhes dessemos glória. Paulo está falando aqui os primeiros, ele está dizendo assim: nós, os apóstolos, os primeiros a confiar em Cristo. O propósito de Deus é que nós louvássemos a Deus e lhe dessemos glória, porque o homem, a criatura, deixou de dar glória a Deus e passou a glorificar tantas outras coisas e não glorificar aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. E aí Paulo continua dizendo: agora vocês, falando de que aqueles que foram alcançados depois pelo trabalho dos apóstolos, agora vocês também que ouviram a verdade e as boas novas da salvação, ou o Evangelho, vocês que ouviram o Evangelho, agora, que Evangelho? O Evangelho ensinado pelos apóstolos de Jesus Cristo, não outro Evangelho, porque Paulo, escrevendo aos Gálatas, nos alertou da existência de pessoas que apresentariam um outro Evangelho, um Evangelho diferente daquele que foi ensinado pelos apóstolos de Jesus, e que a igreja do Senhor não poderia dar ouvido a um outro Evangelho diferente daquele que foi ensinado pelos apóstolos, ainda que esse outro Evangelho fosse revelado por intermédio de uma experiência sobrenatural, de um anjo. Não desse ouvido, ainda que alguém dissesse que era um apóstolo e por causa da autoridade apostólica ensinasse um evangelho diferente. Alguns dizem assim: porque nós temos a sucessão apostólica, então nós temos essa autoridade e às vezes ensina algo em nome de uma tal suposta autoridade por sucessão apostólica, que nunca foi ensinado pelos apóstolos de Jesus Cristo nos tempos bíblicos. Ensina um evangelho diferente, às vezes as doutrinas baseadas em supostas manifestações sobrenaturais, aparições. A igreja dos santos dos últimos dias, quem já ouviu falar sobre essa igreja? Eles têm um livro que complementa a Bíblia. A Bíblia não é suficiente, tem que ter um livro para complementar a Bíblia, né? Mas como é que eles alcançaram esse livro? O profeta teve uma visão do anjo, o anjo apareceu para o profeta, mostrou o livro de ouro, escrito em umas línguas diferentes, deu ao profeta a interpretação dos mistérios que estavam naquele livro, criou-se então um outro livro, complemento desse livro, da Bíblia, outro evangelho. Aí vai ensinar um monte de coisa que nada tem com aquilo que nós encontramos nas Escrituras. O outro evangelho tem sido disseminado, mas o evangelho verdadeiro, genuíno, defendido pela igreja do Senhor Jesus, é o evangelho que ficou registrado nas Escrituras. Há quem, por exemplo, que
Não tem um livro como complemento à semelhança do que foi citado agora, mas tem algumas supostas tradições que, mesmo que choque com aquilo que a palavra de Deus está dizendo, deve ser aceitado. Outros dizem que você, mesmo que você está enxergando alguma coisa que está escrito na palavra de Deus como instrução apostólica, você precisa descobrir alguma coisa por trás disso, porque tem um segredo por trás disso, que é aqui que você descobre a bênção, é aqui que a igreja alimenta, no mistério que está por trás. Ora, irmãos, o mistério que Deus tinha para revelar como alimento para a igreja do Senhor foi registrada pelos apóstolos. Uma igreja, para ser igreja do Senhor, tem que ser apostólica, e nenhuma igreja é apostólica simplesmente pelo fato de dizer que é, e nenhuma igreja é apostólica pelo fato de ter um líder com o título de apóstolo. A igreja apostólica é aquela que está sendo conduzida pelas doutrinas dos apóstolos. Pasmem, mas tem igrejas cristãs que sequer estudam as cartas apostólicas. Nós somos a igreja apostólica, mas eu nunca estudei a carta dos apóstolos. Como que eu sou uma igreja apostólica se eu não sei o que os apóstolos ensinaram para a igreja? Nós precisamos valorizar os ensinos apostólicos deixados nas cartas do Senhor. Estamos chegando ao final, irmãos. Quando nós cremos nesse evangelho da verdade, Paulo diz assim: vocês creram em Cristo, e Cristo colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia da nossa herança, até o dia que Deus nos resgatará como sua propriedade, para o louvor da sua glória. Vai chegar esse dia, a igreja será arrebatada desse mundo. Vai chegar o dia que Deus vai resgatar a sua igreja como sua propriedade. E o que nos garante a propriedade de Deus é o selo do Espírito em nós. É a presença do Espírito Santo na nossa vida que nos garante a participação nessa igreja de Cristo e a garantia de uma herança eterna em Cristo Jesus. Amém? Então, se alguém tinha dúvida se faz parte ou não da igreja de Cristo Jesus, eu espero que por essas breves palavras já tenha compreendido que a igreja do Senhor não se limita àqueles rótulos que nós temos aqui fora. A gente costuma colocar uns nomes bonitos, diferentes, umas placas, né, mais bonitas, mas tudo isso aí, irmãos, faz parte da nossa identidade, né? Como comunidade que nós fazemos parte, que nós reunimos, mas a igreja de Jesus está muito além disso. E o mesmo Espírito que habita aqui nos irmãos habita em muitos outros lugares, no coração de muitos outros irmãos que nós não conhecemos, mas que são também salvos pelas obras e méritos de Cristo Jesus. Que Deus abençoe a cada um de nós. Pastor Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. É uma palavra que edifica o coração, nos alimenta, né? Poderosamente, porque quando nós lemos a verdade, cremos na verdade, a mentira não entra em nosso coração.